Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Edson Recicla. Hoje vamos falar muito sobre reciclagem aqui, mas vamos estar com a presença aqui do nosso companheiro Marco Braz. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Também com o nosso companheiro aqui, Gilmar. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com todos vocês. Bom, o principal fundamento do nosso podcast é falar sobre a cadeia produtiva da reciclagem. Como é que funciona essa cadeia, como nós podemos participar dessa cadeia, como você pode ser um futuro empreendedor nessa cadeia produtiva da reciclagem. Então fique atento, acompanhe aí nosso bate-papo. Hoje a gente vai comentar tudo de um modo geral, mas vamos focar bastante no dia 17 de maio, Dia Internacional da Reciclagem. Temos muito o que comemorar, Marcos? Com toda certeza, e eu acho que é mais uma iniciativa sua, Edson. Você que é um guerreiro, uma pessoa que está 100% envolvido nessa questão, que é uma questão tão antiga, mas parece inovadora, falar de meio ambiente, falar de reciclagem, e a dificuldade que a gente, como trabalhador, como envolvido 100% nesse segmento, sabe como é. Eu acho que a ideia de criar esse espaço para se discutir, tá? E levar as pessoas como estamos vivendo e o que a gente pode mudar, a partir daí é legal a ideia. Marcos, hoje essa ferramenta que chega em vários lugares do mundo, né, Gilmar? Está dando voz para nós, recicladores. Então, você vê esse podcast como um instrumento de fortalecimento dessa cadeia produtiva da reciclagem, de levar mais informações aos cidadãos de bem. Muitas das pessoas falam sobre o papel reciclado é mais caro. Por que é mais caro? Vamos estar discutindo isso aqui no nosso programa e vamos poder trazer mais esclarecimento para a sociedade no modo geral e para todos os nossos companheiros aí do setor da reciclagem. Agora, Marcos, eu queria provocar um bate-papo contigo aí nessa questão hoje, o momento atual da reciclagem hoje. Temos mais que comemorar esse momento ou temos ainda muito que construir para melhorar e fortalecer essa cadeia produtiva? Eu de verdade, eu não consigo imaginar algum momento que nós pudéssemos comemorar o segmento do reciclador. Porque o tempo todo a gente está sempre questionado, as pessoas nos veem como, além da marginalidade, principalmente o poder público, não dá nenhum incentivo fiscal. Quando se fala de reciclagem, quando se fala de sustentabilidade, as pessoas se comovem, mas a realidade é uma outra. Então, eu não consigo imaginar nenhum momento que nós pudéssemos comemorar o segmento de reciclagem. É um alto e baixo. Hoje, por exemplo, nós estamos passando uma fase muito difícil, entendeu? Em todos os produtos aos quais a gente trabalha, mas não consigo imaginar em um momento que a gente pudesse usufruir disso. A ideia do espaço é muito legal, porque para as pessoas comuns, as pessoas que têm interesse em estar conhecendo o segmento, como implantar uma coleta seletiva e como dar um segmento melhor ao subproduto, é legal. E também pode ser um canal de comunicação com o poder público, para que conheça melhor o nosso trabalho e de ver de que forma ele pode estar nos ajudando de alguma forma. Gilmar, você é um companheiro que vem trabalhando há anos com o nosso setor, vendo essa luta, essa carência, né? Eu lembro da tua atuação frente à Secretaria Estadual de Assistência Social. E o que você tem a falar sobre esse mês que nós comemoramos o Dia Internacional da Reciclagem, desde que você conheceu e até hoje, essa demanda, essa necessidade que esse setor precisa e que vem assim, trabalhando de uma forma, muitas das vezes de forma precária, né? Eu sempre olhei a reciclagem de dentro do governo para fora, né? Então eu passei em 4 entes da administração pública, né? E sempre trazendo a reciclagem para dentro do escopo dos entes em que eu fiz parte. E eu sempre tive o olhar para um movimento em que era um movimento discriminado. A minha percepção era, esse movimento é muito forte,
mas ele é discriminado. Ele é discriminado porque ele também não é organizado. Aí a gente não sabe o que vem primeiro, se é a discriminação ou a desorganização. Então eu vejo esse espaço nosso aqui como um marco, como o início de uma organização que vai nos tornar muito mais respeitado. Porque a partir do momento que o movimento se organiza, em que nós tenhamos a condição de trazer números, né? O quanto que nós movimentamos na economia desse estado, né? Então eu sempre tive esse olhar, tanto que eu briguei por algumas coisas que eu vi que nós precisamos fortalecer, algumas bandeiras que nós precisamos levantar dentro do movimento da reciclagem. Então eu olho como, é como se fosse um gigante adormecido, e chegou a hora desse gigante se levantar, desse gigante acordar. Então eu vejo essa data que nós vamos comemorar, o Dia Internacional da Reciclagem, como a data da união do movimento. E vejo esse espaço aqui como um espaço diário, um espaço semanal, um espaço mensal, não importa, mas um espaço que vai nos dar voz para trazermos aqui pessoas como vocês, que brigam, para trazermos aqui representantes do governo, né? Tanto da União, do Estado, do município. Nós precisamos dessa interlocução, nós precisamos desse diálogo para fortalecer o nosso movimento. Muito bem muito boa a sua colocação. Muito bem, parabéns, porque de verdade são as duas questões, a organização, o posicionamento. Justo. Que realmente a gente precisa, porque existe um elo, uma cadeia, tem as cooperativas que trabalham quase no submundo, tem as empresas de reciclagem que fazem um processo, e tem as indústrias de reciclagem. Então a gente sempre fala que é uma engrenagem onde um elo. E agora está faltando de verdade essa composição de união, para que a gente também tenha força. Claro. Tu falou bonito. Eu só fazendo uma analogia com o esporte que fica mais fácil de entender, né? Eu me sinto muito à vontade para falar que eu não sou flamenguista, eu sou vascaíno, mas vamos pegar o exemplo do Flamengo, né? O Flamengo até 2019 não estava ganhando nada, né? Quando ele se organizou, olha a potência que virou, né? E eu olho o movimento da reciclagem dessa forma. A partir do momento que nós nos organizarmos, perfeito, ninguém vai segurar. Quando a gente fala indústria da reciclagem, né, e as pessoas têm que ter consciência disso, a gente está falando de uma cadeia produtiva. Essa cadeia tem vários elos, como bem que foi colocado aqui pelo Marcos. Vem o catador, né, vem esses... Através de cooperativas. Ou cooperativa ou não, né? A maioria hoje são autônomos. Claro. Nós, no estado do Rio de Janeiro, o Gilmar, esses estabelecimentos espalhados no estado todo, são mais de 10 mil estabelecimentos desses em todo o estado do Rio de Janeiro. De uma forma mais informal, né? Sem dúvida. Então, por isso que não tem muito esses números. Mas nós temos os números de quantas pessoas nós atendemos dia a dia. E hoje, o Marcos, passa de 650 mil pessoas. Essas pessoas que andam na rua, vendo lá garimpando, né? E a gente vê todo tipo de classe social. Desde aquela população de rua, desde aqueles catadores profissionais, os cooperativados, mas hoje tem muitos cidadãos que precisam completar a renda. Então, a reciclagem em si, hoje, ela tem uma importância tão grande que ela passou a ser muito mais do que um simples ato econômico. Para mim, está mais no tripé social do que econômico. Econômico hoje faz parte por causa da necessidade, mas quando a gente olha, a inclusão social é muito forte. Perfeito. Muitos recicladores falam assim, cara, eu pareço até psicólogo, o outro fala que parece assistente social. Por quê? A gente lidar com essa população que é numerosa, que não vai até o governo. Por que ele não vai até o governo? Porque não tem recurso. Mas vê na opção desse resíduo, essa matéria-prima jogada na rua, essa oportunidade. Você concorda com isso, Gilmar? Que a reciclagem está além do simples ato econômico? Claro, claro. A reciclagem, ela trabalha no tripé da sustentabilidade, da inclusão social e da geração de renda. Então ela veio desde o meio ambiente, ela passa pela inclusão social e ela culmina com a geração de renda. Então, se nós pegarmos... você tocou num ponto muito importante, Marco, que é a questão das cooperativas, né?
O Rio de Janeiro, infelizmente, não tem uma política forte de cooperativismo. É uma bandeira que precisamos levantar. Porque se nós pegarmos um panorama histórico, em todo o movimento pós-crise, que nós passamos por uma crise, pandemia, retração da economia, o cooperativismo sempre foi o movimento mais célere para a recuperação econômica. Porque ele é muito mais rápido e ele é mais barato. Porque se nós pegarmos o modelo de trabalho CLT, ele está desgastado. Se eu tiver hoje que pagar 10 mil líquido para um baita funcionário, um baita executivo, eu vou ter um gasto de 16 mil reais. O modelo CLT ele é muito oneroso. Então, o fortalecimento de formas alternativas de geração de renda é muito importante. E a reciclagem traz isso. Traz esse modelo econômico que pode acelerar a recuperação econômica do estado do Rio de Janeiro. Por isso, é interessante chamar a atenção das autoridades, do nosso governador, da secretária estadual de Trabalho e Renda, a Kelly Matos, para olhar, porque está dentro do escopo da Secretaria de Trabalho e Renda, o cooperativismo. Nós precisamos de políticas fortes de incentivo às cooperativas, de incentivo à geração de renda. Né? Que a geração de renda é muito importante, porque, primeiro, é um meio eclético, né? Por isso que ele falou da inclusão social. Hoje, se você for para alguns modelos de trabalho, há uma certa discriminação, mas na reciclagem, no cooperativismo não tem. Todos são bem-vindos, né, Edson? Existe uma inclusão muito grande. E eu acho a ideia do programa muito legal, e eu dou até uma sugestão, Edson. Num próximo programa, a gente trazer números. A gente fala sobre quanto a gente gera e o que a gente vai... Mas trazer números reais. O que de verdade sai de material reciclado, das indústrias e também da sociedade, o que gera, qual é o resultado. Eu tenho certeza que o público que está nos assistindo vai ficar um pouco impactado com os números, que são muito grandes. A gente já tem até os números da reciclagem da latinha, né? 99%. Pô, legal. Esse número vem de onde? Vem da indústria. Mas vem de quem essas latinhas, Marcos? Vem através da onde? A gente é considerado invisível nessa cadeia. Mas no número lá, pô, bacana, 99%. Né? Dia 17 está aí, dia 17 de maio, nós comemoramos no ano passado, não sei se você lembra, foi lá na Igreja da Penha, né? Isso, estava lá com você. Estavam todos lá e debaixo daquele tiroteio imenso. Mas foi bonito porque a gente teve até a presença lá da maior indústria de reciclagem de latinha, uma das maiores mundial, né, no mundo. Mas a gente cobrou isso. Vem de quem? Esse setor precisa muito sair dessa invisibilidade. Acho que chegou o momento, acho que a gente pode aproveitar aí esse mês do Dia Internacional da Reciclagem, de começar a fazer esse dever de casa, esse setor, né, e mostrar que a importância desse trabalho, não só para o lado econômico, porque podemos ser a quarta maior economia desse estado, mas como bem colocou aqui o Gilmar, social, é muito mais ainda. Muito mais ainda, porque a gente sabe hoje essa questão até de segurança pública, né, Marcos? Até tem uma coisa que a gente podia registrar aqui, que é sempre uma brincadeira, que fala assim, sempre houve uma comparação da reciclagem da latinha, Japão e Brasil. Né? Ora o Japão era em primeiro lugar, o Brasil em segundo lugar, ora o Brasil no primeiro lugar, o Japão no segundo lugar, mas a gente falava sempre assim, o Japão por cultura e o Brasil por necessidade. Por necessidade. Então, porque a latinha agrega um valor, então as pessoas catam a latinha para sobrevivência, né? Enquanto lá no Japão era uma questão cultural. Então, a prova da questão social já está até marcada por essa questão aí. É verdade. E na contramão da história, né? Hoje a gente está sofrendo, desse mês tão importante para o nosso setor, sofrendo com a baixa do papelão. Hoje o papelão está considerado como lixo, um material que é 100% reciclado. O que você poderia dizer para todos nós o porquê dessa baixa tão grande e qual a perspectiva? Vai melhorar, Omar? Na verdade, o setor de reciclagem ele é um termômetro da indústria. Né? Eu, por exemplo, tenho um outro segmento que é uma cartonagem. A gente produz embalagem. Né? Mas a fábrica, ela capta todo o insumo, certo? E a transforma em chapa de papelão, que transforma em caixas que vêm atender o consumo.
né? E nós estamos atravessando um momento bastante difícil. Então, a gente consegue ser um termômetro de como está como está a indústria, de uma forma geral. E o papelão, na crise da pandemia, ela passou por um momento muito legal e ele chegou a quase a R$2. Hoje nós estamos vendendo para a fábrica a 60, 70 centavos. Ou seja, e por essa questão, a gente tem sofrido muito, porque os custos eles sempre são os mesmos, né? E o que mede o setor do subproduto é oferta e procura. Não existe um índice inflacionário, né? Se está faltando ferro, o ferro, vamos falar numa linguagem primária, né? Se está faltando ferro, o ferro tem valor agregado. Se está faltando papelão, valor agregado. Eu me lembro quando o PET, na década de 80, ele não agregava valor, era uma dificuldade. Nós tivemos uma enchente aqui em 90 e 90% do que causou a enchente do Rio de Janeiro era a garrafa de PET, porque ela não tinha valor agregado. Hoje ela tem valor agregado, que hoje deram algum segmento à destinação do PET. Então, eu acho que o subproduto funciona mais ou menos dessa forma. Agora, nós estamos atravessando uma fase difícil, o país está atravessando um momento difícil, mudança de governo, e ainda em transição, imagino eu, e a gente realmente está sofrendo bastante. O nosso setor está sofrendo bastante. Como a gente não tem nenhum incentivo fiscal, muito pelo contrário, a gente vai ter outros tempos para se discutir aí, a gente que fala da bitributação, a gente pagar imposto sobre aquilo que a gente capta na rua, entendeu? Quer dizer, tem várias questões para ser discutidas, acho que essa oportunidade que você está criando é excepcional para isso, entendeu? Mas acho que resume dizendo que o momento não está legal para a gente. Não, e muita gente não sabe disso, né, Marcos? Eu acho que esse papel é mais caro porque é modismo, não sabe que quem corta uma árvore tem mais incentivo de quem recicla o papel. Exatamente por isso. Então, nesse mês do meio ambiente, trazer essa consciência, né? O nosso setor, ele é bitributado de uma forma, Gilmar, que quem recicla no Brasil, ele está mais penalizado na carga tributária do que quem explora a matéria-prima do meio ambiente. E aí muita gente não acredita. Não acredita por quê? Porque acha que isso é um modismo. Não, só porque a reciclado está querendo cobrar mais caro. Isso. Mas isso já foi discutido, Edson? Isso já foi proposto? Já teve alguma discussão nesse sentido? Olha, isso vem acontecendo... audiências públicas em Brasília para discutir isso, mas assim, como pessoa participando atualmente lá à frente desse trabalho, da frente parlamentar da reciclagem lá, eu tenho observado que falta muita vontade política dos nossos governantes de querer incentivar esse setor. Não é possível que quem explora a matéria-prima do meio ambiente pague menos. Vou dar um exemplo bem básico aqui. O cara que tem um aterro sanitário, o que ele faz com a embalagem? Determina o fim dela. Sim. E degradando o meio ambiente. Esse cara, o Marcos, ele recebe por esse serviço. Verdade. A gente não recebe nada. Verdade. O reciclador do estado do Rio de Janeiro não recebe nada. Esse mesmo cara que aterra, ele traz degradação ao meio ambiente. Nós poupamos recursos naturais do planeta. Não recebemos nada. E esse cara recebe para isso. Agora, qual é o mais curioso disso tudo? A diferença. Ele paga 90% menos de tributo do que eu. Para degradar o meio ambiente e determinar o fim das embalagens. As pessoas não sabem disso. E quando a gente fala isso para elas, ela não acredita. Fala, não acredito. Então esse cara, além de receber por esse serviço para degradar o meio ambiente e acabar com essa matéria-prima nobre, né, que nós damos todo o carinho, né, e atenção e destinamos corretamente, ele é regido por uma carga tributária que paga menos 90% dos impostos que nós pagamos. Então não é possível, no Brasil, continuar dessa forma. Então essa... ferramenta de comunicação vai servir muito para isso. Edson, nós tivemos no dia 13 de fevereiro, ainda me lembro muito bem, foi divulgado, né, o lançamento do programa Procatador do governo Lula, né? Ele lançou o programa Procatador com a assinatura de 2 decretos, né? Um deles, o decreto da logística reversa, né?
O que isso altera? O que isso traz de benefício? Isso já está em vigor? Como é que está o andamento disso? O que o governo Lula lançou? O que começou ali? Novamente, vou dar até um exemplo básico aqui. Política Nacional de Resíduos Sólidos foi lançado em 2010 e só veio ser sancionado 10 anos depois. Lançar não quer dizer que vai efetivar. Já havia se criado um programa Reciclar Mais. Eles agora suspenderam e criaram um outro, acrescentaram mais 2 ferramentas, que são boas, são excelentes. Agora, ainda está meio indefinido como vai funcionar isso. Vou dar mais um exemplo. Hoje, ano passado, o setor da reciclagem conseguiu aprovar a lei de incentivo à reciclagem, né? Lei do deputado Carlos Gomes, do Rio Grande do Sul, presidente da Frente Parlamentar. E já tem lá 300 milhões. Já tem 300 milhões disponível para incentivar a reciclagem a fundo perdido. O que está precisando agora do governo federal regulamentar? Como é que vai funcionar essa distribuição? Já está lá para a gente colocar. Então, quem tiver projetos para apresentar nessa lei de incentivo, já vai poder ter acesso a esse fundo. E só tem 300 milhões porque ele foi aprovado praticamente no final do ano passado. O próximo ano pode ter bi. E aí vai precisar de projetos para poder... Agora, se eu já tenho isso pronto, por que não agilizar? Por que eu ficar criando estrutura que ainda vai... para acontecer, ainda tem que se ajustar muitas outras coisas. Vamos começar com feijão com arroz. Você concorda comigo, Marco? Isso vem de encontro que o Gilmar falou da questão da unidade, né? Da força da união, né? Infelizmente, o setor de reciclagem ele não tem ainda essa força política. E, lamentavelmente, se não tiver uma força política, as coisas não acontecem. Entendeu? Então, essa é uma das razões às quais a gente tem essa dificuldade. Talvez uma representatividade maior junto ao governo federal, ao governo estadual, ao governo municipal, para que eu me lembro, se não quero ser repetitivo, que o pessoal do segmento brinca muito, da lei 17.006, onde era uma lei que foi criada por um diretor da Polícia Especializada e com a aprovação da época do governador Sérgio Cabral, e aí nós nos mobilizamos para, junto à Assembleia, não ser aprovada a lei, para que fosse aguardada mais o conhecimento da lei. E a gente teve uma percepção muito clara que 90% dos deputados estaduais não tinha a mínima ideia do que era um setor de reciclagem. Razão pela qual nós criamos um CD, 71 CD, que distribuímos a todos os deputados e ainda fizemos uma comitiva, através do Paulo Ramos, que nos apoiou na época, para que a secretária Marilene Ramos, que era secretária de Meio Ambiente na época, conhecesse o setor de reciclagem. Então, na verdade, estava sendo aprovada uma lei onde inibia 100% do setor de reciclagem sem nenhum conhecimento. Entende? Então, acho que falta, de verdade, uma força do reciclador junto ao poder público para poder motivá-lo a estar envolvido com tudo isso. É um setor muito rico, é um setor importantíssimo, sabe? Ele falou do aterro de lixo, o Edson conhece números mais que eu, uma quantidade expressiva de porcentagem que vai para o aterro de lixo poderia não ir. Ou seja, seria muito mais econômico para a Prefeitura do Rio de Janeiro, que paga, eu não me lembro, acho que era R$178, salvo engano, saiu lá do Jardim Gramacho, que deveria sair para Seropédica. Minha cidade. Aumentou significativamente o custo do processo, mas não criou nada paralelo a isso. Entende? Então, o Edson fala muito isso, que a terra é um dinheiro. Né? Se aterrar é dinheiro. Porque existe... Vamos pagar... Hoje se paga para aterrar dinheiro. Exatamente. Justamente, mas o Marco tocou no ponto central, que eu considero central, né? Essa falta de entendimento. O Edson fez aqui uma explicação muito boa do que tem disponível, né? Nós temos um modelo de federação, o modelo de federação do Brasil é uma federação centrífuga, ou seja, a parte do centro, né? A princípio éramos um estado unitário, então se dividiu e viramos uma federação. O modelo de federação, ou seja, por isso a maior concentração de recursos está com a União, né?
tanto, a União tem Perfeito, dinheiro, os estados nem tanto, né? E os municípios menos ainda. Então, só que o ente mais próximo da população é o município, depois o estado, depois a União. Então, ou seja, se nós quisermos buscar a fonte de recursos, que é, na sua maioria, a União, as políticas públicas deveriam partir, a princípio, dos municípios, passando pelos estados, para buscarmos esses recursos junto à União. Só que a falta de entendimento, a falta de representantes, né? Quantos municípios hoje, Edson e Marco, têm políticas públicas para reciclagem? Em quantas câmaras municipais se discute a reciclagem? Nós temos 92 municípios. E vocês conhecem alguns já com algumas políticas públicas voltadas para a reciclagem? Assim, a gente conhece algumas coisas isoladas, mas não consistente, né? É aquele projeto de política passageiro. Às vezes você consegue até progredir, mas quando muda o governo, volta a estaca zero. Quantas vezes a gente caminhou demos vários passos à frente, né, Marcos? E no final mudava o governo, voltava tudo a estaca zero. A falta de continuidade, né? A falta de continuidade, a falta de comprometimento, a falta de responsabilidade acima de tudo. Gilmar, eu creio que muito poucos municípios, e não é só do Rio de Janeiro, nós estamos falando do Rio de Janeiro porque nós estamos no Rio de Janeiro. Isso é uma questão nacional. Em todo o país. É claro que tem estados aí numa situação muito pior que a nossa, né? Mas existe uma dificuldade muito grande da integração do governo nesse setor. Sabe? Existe um preconceito muito grande. Se você me permitir um exemplo, ele falou em comprometimento, eu através do Sebrae, vou dar um exemplo de uma situação vivida na década de 90. O município do Três Rios, através do Jorge, que é hoje, até hoje, creio que o gerente do Sebrae daquela região, criou o Recicla Três Rios. E fizemos uma mobilização de conscientização dos municípios, né? Municípios, certo? Então, junto com o governo, junto com a mídia, escrita, imprensa, e criamos uma área piloto. Pegamos 4 bairros e fizemos um trabalho de conscientização, separação do lixo orgânico do inorgânico. A coisa aconteceu de uma forma brilhante. E aí foi crescendo a nível de quase atingir todo o município de Três Rios. Saímos em programas, que existia um programa na época, Conexão Sebrae, televisão, aquilo tudo. Foi uma referência de um município bem sucedido na questão da coleta seletiva. Aí mudou o prefeito, o projeto parou. Aí, de uma forma muito hábil, o Jorge, que eu chamo de Jorginho, mas Jorge gerente do Sebrae, ele criou uma ONG, Recicla Três Rios, para que o projeto desse continuidade, porque senão ele teria parado. Porque aquele projeto foi feito por um prefeito, talvez de um partido diferenciado, enfim. Essa falta de continuidade, essa falta de comprometimento, sabe? Que não é uma bandeira, isso é uma questão nacional, questão de humanitária, questão de saúde pública. Então, exatamente, perfeito. E nós não conseguimos, aí você falou, teve que criar uma ONG, mas a sociedade civil, ela tem seus limites. Por quê? O público, ele consegue, por exemplo, nós falamos de reciclagem que envolve meio ambiente, né, sustentabilidade, exato, inclusão social e geração de renda. Então isso a nível de estado são 3 pastas, a nível de município também, União também, são 3 pastas diferentes, são 3, a nível de União, 3 ministérios, a nível de estado, 3 secretarias, município também. Então o estado tem essa força, até pela supremacia do interesse público, o estado tem prerrogativas, tem, entre aspas, superpoderes que facilitam a implementação de projetos pela reciclagem, porque é muito fácil, às vezes, falar assim, mas a sociedade civil tem que se organizar e fazer. Sim, mas a prerrogativa, o superpoder, a supremacia do interesse público que o Estado tem é muito mais fácil para o Estado fazer. Por isso que nós precisamos, através dos nossos representantes, então nós temos que pressionar os nossos representantes para implementarmos essas políticas públicas, né? Perfeito. Muito bem colocado. Eu tenho que até ser justo numa coisa que vem acontecendo aí nos últimos anos.
eu acho que a gente tem visto, pelo menos na Secretaria Estadual do Ambiente e Sustentabilidade, que é o SEAS, voltado muito em querer ajudar esse setor. Mas a gente é sincero, e aí a gente reconhece da nossa dificuldade do setor da reciclagem. Porque como é que eu pego algo informal, e aí na sua maioria, que os números vão ser informais, né? Como é que eu começo a trabalhar isso para poder incentivar e melhorar? Eu tenho que entender disso. E a Secretaria tem pedido esses números e tem também também querendo entender quais as demandas e por onde atender. E se a gente não tem isso, como é que eu faço? Então precisa muito diálogo desse setor nosso da reciclagem com a Secretaria Estadual e também com os municípios, porque vou dar um exemplo agora recente também do ano passado, né? Nós tivemos a Lei 9744, de autoria do deputado Coronel Jairo, que atendeu uma demanda do nosso setor que é para tirar todo mundo da informalidade, que é essa lei que isenta a gente de alvará, de licença de operação e também de zoneamento. Aqui não pode sim. Agora, isso não vai me dar direito a fazer uma coisa de forma bagunçada, né? Desrespeitando as leis de vigilância sanitária, né? Desrespeitando as leis, qualquer uma dessas leis hoje que existe hoje na nossa Constituição. E tem gente que acha que pode continuar fazendo o que fazia antes. Tem que se adequar para poder ter o benefício da lei. Mas muitos ainda têm dúvida se a lei vale ou não, o Gilmar. Mas essa lei pode. Não, mas não vale no município. É uma lei estadual. Você que tem um conhecimento político nessa área. Uma lei estadual atende todos os municípios são obrigados a atender? Claro, 92 municípios, né? Nós temos. E aí, a lei estadual é suprema a lei municipal, não é isso? O município vai se adequar para atender a legislação, né? Mas o problema, Edson, acho que você tocou num ponto, ó. A Secretaria de Meio Ambiente vem fazendo, mas ela solicita dados, né? Mas que dados? Aí vamos lá. Se esses dados forem questão de quanto vocês movimentam de renda, aí ela deveria solicitar também a uma outra secretaria estadual também, que deveria medir isso, tem indicadores para isso, que é a Secretaria de Trabalho e Renda. Porque ela tem que levantar esses dados, porque é geração de renda. Ela não é o poder executivo executando políticas públicas de geração de renda. Então, o que nós precisamos fazer, então, é intermediar esse diálogo entre eles, né? Gilmar, a nossa parceria de anos aí vem muito sobre isso, o Marcos. Durante um tempo, a gente conseguiu conciliar a Secretaria de Trabalho e Renda, a Secretaria Estadual do Ambiente, tivemos a Secretaria de Ação Social, e tudo agrupado para a gente fazer uma só ação para atender essa demanda. Ele tocou num ponto, a Secretaria Estadual, né, de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Ano passado, quando eu estive lá com o ex-secretário Júlio Saraiva, nós fizemos o atendimento ao catador. Uma maneira de quê? De trazer essas pessoas, dar o mínimo, dar dignidade para eles, que era o quê? Isenção de taxa de segunda via de documentação. Porque como é que a gente está falando em cooperativar, em estabelecimento, se o cara não tem nem o documento, se o indivíduo, se ele não é nem cidadão? Porque para ele ser cidadão, ele tem que ter direitos políticos, ao voto. Como é que ele vai votar? Como é que ele vai ter título se ele não tem identidade, CPF, certidão? Então nós fizemos esse trabalho também. Então o que a gente precisa fazer, o nosso movimento... E que não deu continuidade porque, infelizmente, também... Sim, eu saí, o secretário saiu, eu saí. Então, a falta de continuidade impera. Então, o que nós precisamos fazer também é unir, né? Parece meio contraditório, meio paradoxo, né? Mas nós precisamos unir o próprio Estado. Nós estamos com um papel aqui de mediador entre a própria administração pública. Para gerar benefício para o próprio Estado. Para o próprio Estado. Interessante que esse espaço que você está criando, Edson, é um espaço onde o setor de reciclagem abre discussões quanto ao poder público e também que o cidadão comum tenha um conhecimento do que procede. Eu acho que, como sugestão,
em outros programas, a gente traga, como já falei, números, para que haja um conhecimento melhor do que a gente faz e de que forma nós podemos contribuir com a sociedade, de alguma forma. Eu imagino que deve ter várias pessoas que estão comprometidas com essa questão, mas não sabem ainda como administrar isso. O maior objetivo foi exatamente esse. Trazer essa transparência, não só para o nosso setor, do modo geral, e para o poder público, mas também para a sociedade. Sem dúvida. A sociedade tem que entender por que esse setor só se recicla 3% no Brasil. Por falta de políticas públicas. Nós temos que fazer da reciclagem um bom negócio. Será que é um bom negócio pagar para jogar dinheiro nos aterros sanitários? Não é. Então, quando a sociedade souber disso, ela vai cobrar dos nossos futuros governantes. Opa, peraí, qual a sua intenção com respeito à destinação adequada? A política nacional veio em 2010, achamos que era a revolução. O setor iria se adequar e acontecer tudo, e não aconteceu. Por que não aconteceu? Não adianta, tem que se cuidar, por isso que essa cadeia produtiva tem que se olhar de um modo geral. Não adianta só incentivar o primeiro e segundo elo lá e aqui em cima a indústria não ter acesso a uma matéria-prima que às vezes pode chegar até mais cara do que a matéria-prima virgem. Aí eu vou, nesse mundo capitalista, eu vou comprar aí do Mercosul aí, que vem as coisas com maior facilidade. Nós temos que ter políticas públicas voltadas para a sustentabilidade, principalmente na questão dos resíduos. E não tem setor melhor que faz com que essa sustentabilidade aconteça. Ou tem, Marcos? Nenhum. A reciclagem tem esse tripé, não é verdade? Tem, com toda certeza. Meu amigo Gilmar, eu te pergunto uma coisa. Qual a perspectiva agora para esse ano de 2023 aí? Tu acha que a reciclagem vai decolar? O que você tem visto aí nesse... Você falou aí do governo federal já lançando alguns pacotes, mas o que você sente aí nesses bastidores aí da política? Eu vejo, Edson e Marco, eu vejo a falta de conhecimento, porque a gente sabe que a política se faz também, o primeiro ato da política, né, é o voto, né? Então também os nossos representantes, eles precisam, óbvio, se manter na cadeira. Eles não tiveram entendimento ainda do tamanho do nosso movimento, né? Porque senão eles teriam um olhar especial. Porque vocês citaram números aí de 600 mil, né? Entre aqueles que são catadores autônomos, desde os cooperativados até o cara que complementa a renda, né? Então são 600 mil pessoas que estão ali, que se forem amparadas, é um grande potencial. Então acredito que os nossos governantes, os nossos representantes, eles não entenderam ainda a nossa força, a força da reciclagem. Então, quando eles começarem a entender, por isso que nós precisamos, através de canais de comunicação como esse, pressionar, né, levar ao conhecimento de todos o nosso tamanho. A partir do momento em que entenderem o nosso tamanho, eu vejo um panorama maravilhoso para a reciclagem. Por quê? A gente precisa gerar renda no Brasil, porque a geração de trabalho ela está cada vez mais difícil. Então, se você tem duas formas, né, vamos resumir em duas formas de você movimentar, de você mexer a questão de geração de renda, né? Você tem a questão do trabalho, né, do trabalho CLT, e você tem a questão da geração de renda, que aí parte de outras formas alternativas, né? Trabalho autogestionário. Se você tem um modelo CLT desgastado, caro, difícil, e a gente vê que o nível do desemprego ele tá cada vez pior, né? Então nós temos que apostar o quê? Na geração de renda. Eu vejo o seguinte, nós temos que criar imediatamente políticas públicas para geração de renda. Políticas públicas que gerem renda sem ter grandes encargos trabalhistas. E qual é o modelo mais fácil? É o trabalho autogestionário, é o cooperativismo, é o associativismo. Então nós precisamos fortalecer essa bandeira. E a reciclagem, ela está dentro desse escopo.
a reciclagem, a economia solidária. Então, eu acho que o momento está propício para isso. Por quê? Porque é um momento de crise, de recessão da economia. É um momento, a gente vê aí de montadoras de automóveis diminuindo o seu quadro. Então, o trabalho está caro. A hora trabalhada via CLT é cara. Então, nós precisamos fortalecer. Criar políticas públicas de geração de renda através da reciclagem. Então, Edson, o movimento está no momento perfeito para mostrar sua cara, mostrar sua força. Muito legal a tua colocação. Você estava falando aí, eu estava fazendo uma reflexão que cada pessoa que está nos assistindo, ela mora evidentemente numa casa, num prédio, e ela sabe que todo dia, em determinado horário, tem uma pessoa, tem um empresário invisível abrindo o seu saco de lixo, pegando a pet, que são pessoas que sobrevivem daquilo. É a forma que ela encontrou de ganho. E essas pessoas, às vezes, acumulam até um salário, mais de um salário, mas eles, infelizmente, são invisíveis. E poderia ser uma situação muito melhor se houvesse um incentivo sobre esse processo, né? Por exemplo, ele deu um exemplo do papelão, né, que hoje não tem um valor agregado. As pessoas não vão catar, porque, infelizmente, vai catar, não vai... Porque falta incentivo no sentido de valorizar a matéria-prima reciclada. Ela não é valorizada, né? A gente faz um parâmetro entre a matéria-prima virgem e a reciclada, você vê que existe um desconforme muito grande entre um processo e outro. Você quer ver uma coisa que a gente estava conversando ainda agora, que eu acho que a sociedade vai entender até um pouquinho melhor. Eu dou muito esse exemplo, Marcos. Cadeia produtiva da reciclagem do PET. Ela tem vários elos, Exato. Né? Você citou mesmo aí os catadores, quando pega esse exército de pessoas que pega essa garrafa lá, a tonelada dela hoje, que o preço caiu, né? Já teve mais aquecido, já teve melhor, está em torno de R$2.000 a tonelada. PET todo solto, que a pessoa bota no saco, vai levar até uma cooperativa, um estabelecimento, que vai prensar, vai separar por cor e vai prensar. Ela vai valorizar para R$3.500 a tonelada, né? Ela prensada, enfardada. Esse outro elo vai vender ela para um beneficiamento, triturar, né? E nessa trituração, o cara vai valorizar mais ainda, vai agregar mais valor. Ele triturado vai para 5.200, 5.500 a tonelada. Que vai para outro elo da cadeia para se transformar em resina. Aí eu vou transformar em aqueles pellets, né? PCR, pós-consumo reciclado, né? Vai se transformar num PCR. Então, que vai para R$8.000 a tonelada. Que vai para a indústria de transformação, onde as embalagens PCR vai chegar a 10 hoje mil. vira até garrafa de novo, né? Que era uma lei que mudou. Volta a ser garrafa. E que está faltando nas indústrias matéria-prima para reciclagem. E aí chega a R$10.000. Como é que entra na minha cabeça, e aí não é inteligente? Eu queria até que você falasse sobre isso, Marco. Quer dizer, nesse elo dessa cadeia, começa por R$2.000 a tonelada, chega a R$10.000, gerando, em média, 10 empregos por tonelada nessa cadeia do PET, do plástico. Porque tem o cara que cata, tem outro que vai... Então ele precisa vai gerar aí em torno de 10 trabalhos por tonelada, né? Como é que o poder público paga R$600 para aterrar essa matéria-prima, que numa economia circular, eu estaria gerando aí de R$2.000 a R$10.000 do ganha-ganha, gerando 10 trabalhos. Como é que eu incentivo pagar R$600 para determinar o fim dessas embalagens? É inteligente isso? Não, e tu fez uma colocação, se você me permitir... Melhorar, por favor. Tu falou do catador, falou do processo, que chega a R$10. Isso. Que é muito menos que a matéria-prima virgem. E olha o que movimentou de geração de renda, de emprego. E a indústria ainda vai comprar esse material ainda é infinitamente mais barato que a matéria-prima virgem, que saiu do petróleo, né? Nós estamos falando de uma reutilização, de um reaproveitamento. Que precisa só de 10% da energia para fazer uma nova. Entendeu? Então, aonde a gente fala, a gente não tem essa compreensão. No momento da industrialização, né, só faz crescer o subproduto. Vamos pegar isso que ele falou, olha a importância. Vamos pegar isso na realidade de um município pequeno ou município médio, né? Eles pagariam pro aterro esse valor, né? Exatamente. R$600. Hoje é R$600?
R$600 em média. Isso. Por tonelada. Por tonelada. Eles pagariam 600 por tonelada. Sendo que, quando ele diminui isso, quando ele diminui quanto menos tonelada ele pagar, né? É melhor para ele, né? Mais economia para o município. Mais economia para o município. Então, qual a única maneira de eu diminuir essas toneladas? Eu fazer uma coleta seletiva, é isso? Estou pegando como leigo, como o cidadão normal pensando. Se eu fizer uma coleta seletiva e tirar dessa coleta seletiva o que tem valor para reciclagem, eu vou diminuir as toneladas e o município vai gastar menos, né? Só que aí entra um conceito que vocês falaram, a palavrinha mágica que a gente ia deixar pro final, economia circular. Aí eu vou lá, a economia circular, o que que é, né? É aquilo que circula sem você precisar extrair matéria-prima do meio ambiente. Exatamente. Né? Então, quando eu diminuo daquelas toneladas, o município paga menos, eu tenho economia circular, ou seja, como se eu tivesse uma moeda nova dentro do município, né? É como se eu tivesse uma economia paralela dentro do município, mais dinheiro circulando, não é isso? Isso aí, verdade. Então, por que... Aí volta a pergunta, por que que não se discute isso pegando do menor para o maior, pegando do micro para o macro? Por que que não discute isso nas 92 câmaras municipais? Eu dei até um exemplo. É uma grande pergunta. Eu dei até um exemplo de 3G. Tá fazendo essa pergunta para quem agora? Não, eu queria saber, olhar para as câmeras aqui, eu queria saber o seguinte, por que que não se discute economia circular nos municípios? Já que o município vai pagar menos para o aterro, né? Vai pagar menos, vai gastar menos, o município vai reduzir os seus gastos e vai aumentar a sua receita com a circulação de uma nova moeda, de uma economia paralela, que é a economia circular. Ou seja, a economia circula. Por que que não se discute isso? Por que que se não pratica, né? Sim, talvez discute, eu acho que estou na discussão. Mas por que não se pratica isso? Não se pratica. Eu vou usar um exemplo e o Edson vai me corrigir se eu estiver errado. Aqui no Rio de Janeiro, vamos falar do Rio de Janeiro, que nós estamos no Rio de Janeiro, existiam as centrais de reciclagem, que era em Irajá, que era ali no Caju, em Vargem Grande, Botafogo tinha uma grande, e acabaram com esses setores de reciclagem. Se você me permitir, só um quebra-gelo, se você me permitir, na época do César Maia, e também a gente aqui não está para criar política, falar de um, falar de outro, só estou dando exemplos reais. Sim, fatos. Ele criou o Rio de Janeiro, a reciclagem do Rio de Janeiro. E ele acabou com as cooperativas. Então, aquelas pessoas que trabalhavam nas centrais de cooperativa, ela ficou vulnerável. E aí, eu estava inclusive em Trerri, quando eu vi, lá no Rio de Janeiro estão roubando lixo. Aliás, um programa de rádio falou isso. Porque o César Maia fez um projeto piloto, acho que foi aqui na Zona Sul, não me lembro exatamente quais bairros, onde ele criou uma lei onde os condomínios teriam que separar o lixo orgânico do inorgânico, reciclável, e colocar do lado de fora. E eu vi um caminhão da Conlube só para pegar esse material. Só que as pessoas que sobrevivem disso passavam antes do caminhão e pegavam. E com a permissão até do prédio. E aí o César Maia criou uma lei que se o condomínio não desse para o caminhão da Conlube, seria multado. Aí ficou aquela polêmica toda. Mas foi um projeto que não foi para frente por questão de política. Eu tomei a liberdade de falar de um exemplo lá de Trerris, como também teve em Paracambi, Recica Paracambi. E ali houve uma concordância, né, do poder público, que é o município, junto com a mídia, os moradores, e teve um resultado. Então, naquele período que aquilo funcionou, que eu acho que funciona até hoje, eu realmente deixei de participar, você está deixando de gerar lixo para o aterro sanitário, que sempre é pago. Né? Então, por que não volta esse olhar, né, de como fazer para sustentar isso? É interesse político, tudo é interesse político. Sabe? Infelizmente, eu não sei se às vezes o nego brinca, eu estou falando como cidadão, tá? Às vezes o nego fala assim, o cara a prefeitura não faz esgoto porque ele não aparece, né? Então vamos fazer viaduto, vamos fazer... Eu acho que é um pouco isso, olhar para o reciclador, olhar para a cadeia de reciclagem, olhar para essa área, porque não sei se não traz resposta política.
sabe? Mas eu vejo isso como assim, uma falta de entendimento, voltando ao que vocês falaram no início. O Edson sabe muito bem, eu sempre levantei a bandeira dos apenados, né? Dos egressos do sistema prisional, apenados. E, salvo engano, nós temos mais de 50 mil apenados no estado do Rio de Janeiro, né? E hoje, digamos que se hoje ou quando terminam as penas dessas pessoas, né, que ele é considerado egresso até um ano após o término da pena, como que o mercado de trabalho abre oportunidade para essas pessoas? Difícil. A reciclagem, não. Nós sabemos, vocês que são do meio, nós somos as portas abertas para essas pessoas, né? Quando eu abro a porta e ressocializo uma pessoa, é menos uma pessoa que pode voltar. A gente sabe que o nível de reincidência é muito alto, até também pela falta de oportunidade. Aí é um papo longo que não é aqui o nosso caso, mas quando eu faço esse trabalho, eu também contribuo com a segurança pública, né? Nós sabemos que o catador autônomo, ele é considerado indivíduo em situação de vulnerabilidade. Então, quando eu transformo esse cara num cooperativado ou boto ele num estabelecimento de reciclagem, eu contribuo com a assistência social do município, né? Quando eu vou lá e faço a economia circular, eu contribuo com o meio ambiente do município também. Quando eu faço a economia circular, eu contribuo com o desenvolvimento econômico do município. Então, você já viu quantas coisas, quantas pastas, quantas pautas envolvidas? Eu digo sempre, a reciclagem ela é multidisciplinar. Ela envolve várias pastas. Eu falo muito sobre isso, né? Esse trabalho da reciclagem está além de um simples ato econômico. Vou lá para o meu interesse. Mas as consequências desses interesses valoriza muito todas essas ações que você está colocando aqui. E posso garantir para você, e aí o Marco pode confirmar para mim, eu acho que um grande número dessa população de apenados hoje trabalham na reciclagem. Tem na reciclagem uma alternativa de renda. A empresa, por exemplo, é dentro de um complexo de comunidade, né? Então, eu já vivi várias experiências nesse setor. Tem até profissionais hoje trabalhando comigo que estão nessa situação. E é até interessante, cara, que eu já tive problema com muitos funcionários, mas eu não tenho com esse profissional que a gente dá um voto de confiança, sabe? É uma experiência até interessante e gratificante. Mas, realmente, é legal, Gilmar, ter trazido você, não sei se você vai participar, porque eu estou aqui como convidado, porque você conhece um outro lado que eu digo que eu tô no segmento de reciclagem por uma opção de trabalho, né, por uma oportunidade de ter um negócio, sabe? Eu não tenho uma formação acadêmica na área de meio ambiente, eu tenho a vivência do projeto, e então eu falo do que eu vivo. Mas você tem uma experiência muito legal no setor do poder público. E você consegue colocar para a gente aqui e como a gente poderia avançar nisso. Quais as possibilidades, através desse projeto nosso, que o governo podia crescer com a agregação de pessoas, com a agregação de trazer aquelas pessoas invisíveis para a realidade, né? E é legal, acho que esse bate-papo aqui com você está sendo muito interessante, particularmente eu tenho que colocar isso, porque você coloca, a gente conhece na prática o que a gente vive, né, cara? Mas o Edson até, eu tenho um respeito pelo Edson muito grande, porque o Edson está 100% envolvido nessas questões. Então ele sabe mais que ninguém a dificuldade que a gente passa. Ele está sempre em Brasília brigando, ele está sempre envolvido com o poder. É um cara que às vezes deixa até a empresa dele para poder se envolver com isso. E eu particularmente olho o Edson e falo, cara, eu não faria o que o Edson faz. Eu procuro estar perto dele, porque realmente você muitas vezes bate em ponta de faca, sabe? Eu vivi uma experiência, eu sempre falando da vivência, né? A gente teve lá na LERJ discutindo a questão da Lei 1706. E mais adiante, a gente estava com uma outra dificuldade, a gente foi fazer um piquete lá na LERJ, aí um deputado falou assim, poxa, você está com problema? Não sabia, porque você não veio aqui, não sei o quê, sabe? Não existe um comprometimento, não existe um conhecimento, infelizmente, ainda o poder público ainda dá muitas costas para esse setor. Não estou falando do reciclador, estou falando da questão da reciclagem do meio ambiente. Quando você fala de reciclagem, fala, sustentabilidade,
É muito bom, pô, sustentabilidade, pô, comprometimento, mas daí para A prática. a prática, pro comprometimento, para o olhar, sabe? Se você me permitir até um desabafo, pô, você vê incentivo, IPI, corta o IPI do carro, a gente compra nossas máquinas toda carregada de imposto. Não existe nada que a gente tenha que adquirir e é uma estrutura pesada, você tem que ter máquinas grandes, tem que ter caminhões, tem que ter... Mas não tem nada que venha nos trazer, pô, então a gente foi beneficiado por isso. E o Edson é o guerreiro que está sempre brigando. Volta aquela questão da falta de entendimento. Você tocou num ponto. Você considera a redução de IPI maravilhosa para o incentivo ao consumo de automóvel. Nós precisamos, em determinados locais que a gente tem uma falta de transporte público, precisamos. E também a indústria automobilística, ela emprega muita gente, claro. Tem também a parte indireta, que são as autopeças, as cidades que giram em torno disso. A gente vê Betim gira em torno da Fiat, então é uma parte importante. Tem que ter incentivo? Tem. Perfeito. Mas vamos lá. Você reduz o IPI para o consumo para estimular o consumo, a compra de automóveis. Ótimo. Mas quando você compra um automóvel, você está beneficiando ali quantas pessoas? Agora, quando você adquire uma máquina para transformar lá o PET, lá para moer, para fazer aquilo. Qual é a proporcionalidade disso? Esse cálculo que a gente tem que trazer. Os benefícios fiscais para a reciclagem. Quantos serão beneficiados através disso? Porque aí eu garanto que vai reduzir também para a gente. Então, assim, falando bem praticamente sobre isso, hoje, infelizmente, devido à necessidade, porque a própria ONU diz que a gente já tem explorado o planeta Terra além do que o planeta Terra pode nos oferecer, e ainda faz uma estimativa que em 2050 vai faltar até alimento, né, pela população crescente. Se vai faltar alimento, vai faltar embalagem, de poder transportar os alimentos até esses confins da Terra aí, né, lugares difíceis. Então, se não cuidarmos no planeta, e na própria Constituição nos garante isso, e fala que se tiver que pagarmos mais por isso, autoriza o poder público a pagar, mas acontece o inverso, né? O setor, ele não é estimulado, como foi colocado pelo Marco, né? Onde nós, para adquirir tanto maquinário, e o pior, né, cara, a carga tributária, nós não temos direito a crédito, o setor. Por quê? Porque a matéria-prima vem do lixo. Mas depois que você pega o lixo e transforma em matéria-prima, vem toda a carga tributária, aí vem IPI, PIS, CONFINS e ICMS. Essa carga tributária, sem o direito ao crédito presumido, ela pesa em torno de mais de 50% do seu faturamento. Quem é que ganha hoje mais de 50% para pagar? Nem consegue pagar o tributo. Por isso o setor vai para a informalidade. Tem que acabar com esse negócio aí de trazer as claras, tudo. Vai ou deixa como está. Ficar tratando a gente que o setor da reciclagem, o Marcos, como a gente sabe o jogo do bicho. O jogo do bicho, ele é o quê? Ele é ilegal, mas a gente sabe que funciona tudo quanto é esquina. E deixa a gente trabalhando na informalidade, que é ilegal, mas porque a gente vem fazendo um trabalho que o poder público sabe da importância desse setor. Sabe o quanto é benéfico, porque a gente lidar com uma população que está às margens da linha de pobreza. Por isso que eu estou vendo hoje, né, e aí eu posso falar que nesses últimos anos a gente tem visto resultados muito melhores do que os anos anteriores. Pelo menos está caminhando para isso. Mas a gente sabe como é que é as burocracias, você sabe disso, né, Gilmar? Dessas dificuldades. Então a gente está muito esperançoso agora, e a gente quer aproveitar e fazer um apelo, né? Que nesse mês internacional da reciclagem, se divulgue coisas boas, né, que venham estimular essa cadeia produtiva da reciclagem. Nós não podemos mais ficar tampando só com a peneira. Senão, como você colocou, Marco, não vai compensar e cada vez mais vamos continuar pagando para jogar nos aterros. Que, por sinal, né, Marcos? Está começando a faltar aterro para tanto lixo, né? Na verdade,
Só para fazer uma adendo, né, uma correção, que o bicho ele é totalmente ilegal. E, na verdade, nós estamos falando de empresas legalizadas. Empresa que tem carga tributária. Tem empresas de reciclagem que tem 1.000 funcionários. Quando a gente fez a 1706, a gente estava lá discutindo, a gente falava para alguns deputados, pô, se nós pararmos os nossos caminhões, só a nível de Rio de Janeiro, nós vamos botar aqui mais de 1.000 caminhões. Entendeu? Nós vamos botar aqui mais de 5.000 profissionais registrados. Isso é um elo da cadeia, que são as empresas que estão constituídas, que estão trabalhando. Não estou falando de cooperativa, não estou falando daquele catador invisível, né? Estou falando só do setor. Porque, na verdade, como a gente falou, é um elo. Então, na verdade, são empresas que estão aí, sendo penadas, sendo penalizadas, sendo maltratadas de uma forma muito, muito ruim. Entendeu? Agora, é legal, como sugestão, em outros programas, a gente fazer uma discussão voltada para o cidadão comum, para que ele realmente, como ele pode contribuir, como ele pode participar. Acho que é uma sacada legal, entendeu? Hoje a gente está discussão. Hoje eu não estou falando muito do setor aqui. Não, hoje a gente está falando muito e a gente está até aqui lançando essa campanha, né, para o dia 17, que é o Dia Internacional da Reciclagem. E você tocou num ponto central, Edson. Eu não entendo por que nós precisamos, participei com o Edson de audiência pública na Alerj, a gente precisa muitas das vezes fazer um esforço para transformar os nossos projetos de lei em lei, enfim, não era para ter essa necessidade. Pelo seguinte fato, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, que está lá no primeiro artigo da nossa Constituição, é o valor social do trabalho e da livre iniciativa. Qual forma ou qual meio de trabalho tem um valor social tão grande quanto o nosso da reciclagem? E qual é o meio que tem uma livre iniciativa tão grande quanto o nosso? Qualquer catador autônomo pode virar lá e montar o seu estabelecimento. Então, se está lá como fundamento da nossa república, se está como fundamento, por que uma lei nossa é tão difícil de ser aprovada? Por que a gente precisa fazer esse esforço? Já que lá também, como foi citado muito ano passado dos dois lados no pleito eleitoral, né, vamos jogar dentro das 4 linhas da Constituição. Então, se está lá no 3º artigo da nossa Constituição, dentre os objetivos da República Federativa do Brasil, que é erradicação da pobreza e da marginalidade, qual o meio ou qual forma de geração de renda que erradica a pobreza mais rápido e a marginalidade quanto o nosso? Mais do que o nosso? Nenhum. A reciclagem, ela erradica a pobreza e a marginalidade, ela tira quem está à margem da sociedade, ela bota o pão, a Edson sabe disso, a galera que acorda 4 da manhã para catar a latinha, para comprar o seu pão. Então, eu não entendo por que essa dificuldade que nós temos. Uma das coisas que o cidadão pode fazer. Uma das coisas que os cidadãos podem contribuir é já colocar segregado esse material para os catadores que vão passar. Até identificar aquele catador que passa na rua dele lá e já, vou deixar aqui pendurado. Eu estou criando lá o poste verde, botei uns ganchinhos lá e pedi os moradores. É material reciclado, penduraria. Vai facilitar para o catador não mexer no teu lixo. Então... É o café da manhã do catador, porque ele vai passar ali cedo, vai pegar dele, ele vai trocar para comprar o pão para a família dele. É a primeira refeição dele. Você vai ter como sugestão, por exemplo, o cidadão comum já separar, que facilita até para aquelas pessoas que... Por isso que eu falei, facilitar, ele botar até num lugar separado, porque ele bota o lixo dele. Bom, pessoal, a gente está chegando aqui no nosso final do nosso programa, do nosso podcast aqui, Edson Recicla. Quero agradecer, Marcos, a tua presença. Gostaria que você deixasse suas considerações aí para todos os recicladores do estado. Isso aqui é um programa também voltado para os recicladores, mas também para toda a sociedade em si, para elas conhecer como é que funciona essa cadeia produtiva da reciclagem. Não, legal. Primeiro, agradeço pelo convite. Confesso que eu não tenho a cultura de falar, né? De falar em público. Então, realmente, para nós que somos profissionais de segmentos diferentes, existe uma dificuldade, mas estou muito à vontade aqui. Sei o quanto é o teu empenho nessa questão. Eu acho que a ideia do programa é muito importante para a nossa comunicação com o poder público e também a comunicação do cidadão comum com esse setor, conhecendo um pouco mais do que a gente faz, conhecendo um pouco mais dos resultados que a gente tem, entendeu? Está de parabéns, estou feliz com essa oportunidade
a oportunidade de conhecer o Gilmar, que é um cara inteligentíssimo, um cara que, inclusive, está demonstrando conhecer na vivência toda essa questão dentro do poder público. Então, a É um grande parceiro da reciclagem hoje. Que bom, que bom. É um grande parceiro. Que bom. Isso é que soma, né, cara? Isso é que soma. Então, obrigado a todos, uma boa tarde e vamos encerrando, né? Gilmar, suas considerações. Edson, primeiro, Marco, foi um prazer, Ai, tá? Um prazer, estaremos sempre à disposição aqui. Edson, muito obrigado pela oportunidade. Espero que seja o primeiro de muitos encontros, tá? Então, quero deixar aqui um recado aqui para todos. Minhas redes sociais, tá? Instagram, Gilmar Moreira, é o Instagram, @GM Gilmar Moreira, Facebook Gilmar Moreira, a gente tá sempre lá, tem vários vídeos meus lá com o Edson, com o pessoal da reciclagem, é uma bandeira que nós levantamos, tem um projeto que eu idealizei chamado Projeto Tem Dinheiro no Lixo, vocês podem acompanhar lá nas minhas redes sociais, tá? Deixo aqui um abraço a todos vocês, agradeço ao Edson, ao Marco por esse momento maravilhoso, tá, pessoal? Muito obrigado a todos vocês, obrigado meus amigos aqui. Verdadeiramente tem dinheiro no lixo, porque a gente vive disso, né? Pessoal, a gente quer agradecer esse momento muito especial de estar podendo dividir, e esse foi o objetivo desse podcast, dividir um pouco dessa experiência do nosso setor. A gente vai trazer as claras, as dificuldades, o dia a dia dessa cadeia produtiva da reciclagem, o que é fake, o que é verdade, né? O que esse setor traz de benefício, não só para a sociedade, mas para o meio ambiente, né? Mas, como foi comentado tudo aqui, então nesse mês internacional, que a gente comemora o Dia Internacional da Reciclagem, eu quero dizer para todos que é com muita felicidade, Marco, ter vocês aqui, o Gilmar, participando desse início de trabalho, nesse mês tão importante para o nosso setor da reciclagem. A história desse setor vocês vão conhecer no seu dia a dia, batendo nesses bate-papo nos nossos programas aí, e vamos estar dividindo essa experiência com todos vocês. Muito obrigado, um abraço a todos e vamos todos juntos.